Fala galera, instrutor Nicolas aqui na área. Vamos continuar então para a nossa aula de traumatismo raquimedular. Bem, quando a gente fala de trauma raquimedular, é interessante que a gente inicie por uma revisão anatômica, né? A medula espinhal, ela é responsável por toda essa questão sináptica, né? Ou seja, informações que vêm e vão, né, desde as extremidades, do cérebro para as extremidades e das extremidades para o cérebro. Então a gente pode denominar isso, né, funções do sistema nervoso. Ela é o fio condutor principal que vai ligar todas essas informações até o nosso cérebro. A questão é que ela é uma substância muito frágil. Não é à toa, ela se origina no cérebro, que é protegida pelo crânio. Então a calota craniana, ela já é um grande escudo, serve de uma grande barreira, né, para a gente proteger essa região. E logo em seguida, ela vai se ramificar, né, através da onde? Da coluna vertebral. Então aqui nós temos a imagem dos ossos, né? Então aqui o osso do crânio e as vértebras. A nossa coluna vertebral, ela se divide em algumas regiões. Então temos aqui as vértebras da região cervical, torácica, lombar e a que a gente chama de sacrococcígea. Por quê? Porque elas já são vértebras fundidas, ok? Então aqui nós temos a estrutura dessa coluna. Quando há alguma espécie de lesão, onde essa barreira, né, que é a coluna vertebral, essa barreira em forma de osso, ela se mitiga de alguma maneira, decorrente de um trauma importante, de uma rotação, a gente pode ter um comprometimento dessa medula. E isso vai acarretar diversos desfechos clínicos para o nosso paciente. Então, o mecanismo de injúria sugestivo, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer sempre será o quê? Avaliar a cena. Então, eu vou avaliar a cena e as informações sobre o ocorrido, certo? Então, cheguei na cena, observo. Opa, como está meu paciente? A cena está segura? Vou me aproximar. Vou observar pacientes conscientes, eu vou sempre suspeitar de trauma raquimedular, né? Então, se for um trauma forte o suficiente para deixar a pessoa inconsciente, eu vou pré-entender que houve uma lesão importante na coluna, até que se prove o contrário, beleza? E em pacientes conscientes eu vou utilizar os critérios de restrição de movimento da coluna, chamado RMC. A gente vai ter uma aula específica só sobre esse assunto. Existem fluxogramas específicos para a gente tratar desse assunto. Perda de sensibilidade e motricidade, né? A altura da lesão, ela vai influenciar diretamente em qual região houve uma lesão nessa medula, certo? Então, por exemplo, lesões na altura da clavícula, aqui na altura da quarta vértebra cervical, podem gerar, por exemplo, uma paraplegia, ok? Uma dica muito interessante é desse slide aqui, para vocês tentarem identificar aonde ocorreu essa lesão. Então, até C4 fica a clavícula, ok? Então, a partir daqui eu já posso dizer que está a altura da vértebra C4 até aqui em cima, chegando até no atlas, né, na base do crânio. Então, T4, que é a quarta vértebra torácica, fica na altura da linha dos mamilos. T10, na altura da linha do umbigo. E L1, né, a primeira vértebra lombar, fica na altura da virilha. E aqui fica o exemplo, né? Então, lesões acima da terceira vértebra cervical podem gerar, por exemplo, a apneia, que seria essa ausência de respiração do paciente. E lesões abaixo da quinta vértebra cervical poderiam alterar e criar uma respiração diafragmática. Então, o paciente vai apresentar uma dispneia importante, né? Então, alterações clínicas como incontinência urinária podem ser um fator de gravidade importante para você considerar também uma lesão, um trauma raquimedular, né? Outras alterações como paralisia em membros superiores e inferiores também são evidentes em situações como essa. Em homens também, em casos mais raros, a gente pode evidenciar, por exemplo, priapismo, né? Que seria esse engurgitamento, né? Uma ereção peniana da parte do homem. É um sinal clássico de um trauma bem importante, bem perigoso, por sinal. E aí existem as perguntas importantes que a gente vai fazer. Vou questionar o paciente: você sente dor no pescoço ou na coluna? Você pode mexer as mãos ou os pés? Consegue sentir as mãos e os pés? A gente sempre checa, em todo tipo de trauma como esse,
questões como motricidade e sensibilidade. Vale também a gente falar do pulso, tá? É o que a gente chama de PMS. Todo paciente de trauma é interessante que a gente avalie pulso, sensibilidade e motricidade, essa mesma ordem. Como já dito, a gente vai ter uma aula específica sobre a restrição de movimento da coluna, tá? Mas vou mostrar de forma rápida aqui os critérios do ITLS, né? No passado, era muito comum onde um paciente com suspeita de traumatismo raquimedular, ele fosse, a gente realizasse a restrição completa da coluna. Hoje em dia é algo que já vem caindo por terra, né? Ficou evidente que normalmente isso vem trazendo muito mais malefícios do que benefício para o nosso paciente. A imagem aqui está bem ilustrativa, né? Justamente porque um paciente ele machucou a ponta do dedo e aí a paramédica ela fez uma restrição completa, né? Enfaixou o paciente completamente, colocou na prancha rígida, e a gente sabe que não é muito bem o nosso foco hoje em dia, né? Então, os critérios que eu vou me preocupar: deformidade espinhal ou dor, ou seja, eu vou tatear, certo? No meu exame físico, vou fazer a palpação do paciente e vou verificar se existe alguma deformidade na coluna. Se durante esse toque o paciente queixar de dor, também é um sinal importante, tá? E aí vai ser sugestivo para fazer a restrição completa da coluna, de fato. Trauma contuso também é algo que eu tenho que me atentar. Alterações de nível de consciência, mecanismo de alta energia cinética, por exemplo, um acidente de motocicleta onde houve perda total do veículo, paciente de acidente automobilístico que foi ejetado do veículo que estava sem cinto de segurança. Todas essas a gente pode considerar um trauma de alta energia cinética, quedas de altura acima de 2 metros, ok? Outras questões também são consideradas como intoxicação por drogas ou álcool, que vão impedir o nosso paciente de dar uma resposta confiável e genuína sobre a questão da sensibilidade dele, ou mesmo alterações de motricidade, correto? Queixas neurológicas focais, por exemplo, não sinto a ponta dos meus pés. E por último, o paciente não pode ser avaliado clinicamente. Um exemplo são idosos, por exemplo, com Alzheimer, ou então crianças de colo. Restrição seletiva. Os estudos demonstram que o uso indiscriminado de dispositivos de restrição da coluna, eles vão causar iatrogenia e pode levar à morte, tá? Apenas 2 a 5% dos pacientes de trauma severo possuem lesão na coluna. A estatística vem mostrando muito bem isso, né? Então, apenas 1 a 2% dos pacientes de trauma severo possuem lesão instável da coluna e apenas 0,5 a 1% dos pacientes de trauma severo eles vão se beneficiar da restrição do movimento da coluna. Aqui a gente ilustra, a partir dessa imagem, a nossa aplicação de um colar cervical, né? Então, o socorrista 1, ele vem e se posiciona fazendo a estabilização dessa região da coluna, enquanto o socorrista número 2 se prepara, faz a medição e logo em seguida aplica o colar cervical. O colar cervical também é um assunto que vem trazendo bastante discussão, certo? Assim como a prancha rígida, que era utilizada de maneira indiscriminada, o colar cervical ele também já foi sinônimo de houve trauma, a gente coloca colar cervical, não interessa como. E hoje em dia esse conceito vem caindo por terra, inclusive evidências científicas vêm mostrando que ele pode trazer muito mais malefícios do que benefícios. Lembrando que o colar cervical ele atua muito mais para restringir o movimento do que para a gente imobilizar propriamente dito. Não só ele, como todo esse processo de restrição. Cuidados com movimentação em bloco são muito importantes para manejar esse paciente. Então, aqui está um exemplo de um rolamento a 90 graus. A gente pode fazer um rolamento 90, ou se o paciente ele estiver de bruço, em decúbito ventral, a gente pode fazer um rolamento de 180 graus. Essa movimentação em bloco é sempre muito importante de ser realizada com o socorrista número 1, que está aqui na cabeça, dando orientações para os outros socorristas realizar o movimento de maneira sincronizada. Aqui também tem um outro exemplo do uso de restrição no movimento da coluna, justamente para não aumentar, né, esse risco de lesão na medula, a partir de um dispositivo chamado prancha scoop. Essa prancha ela consegue se dividir ao meio e aí facilita esse processo de colocação do paciente na prancha sem necessariamente realizar um rolamento, por exemplo. Retirada de capacete também é uma tomada de decisão da equipe que é pertinente.
em locais, por exemplo, no exterior, onde é rotineiro o uso de capacete, ou mesmo que o capacete tenha um tamanho adequado. É interessante até verificar a possibilidade de se manter esse equipamento e fazer a retirada do paciente ainda de capacete. Isso é claro se não houver, por exemplo, comprometimento das vias aéreas. Mas, de maneira geral, aqui a realidade nossa no Brasil a maioria dos pacientes de acidentes de motocicleta estão sem capacete, né, em perímetro urbano. Isso é muito comum, principalmente em grandes capitais, como por exemplo aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou falando. E muitas das vezes, principalmente em mototáxi, o capacete não é adequado para a vítima. Então ele é muito pequeno ou grande demais, não está afivelado a cinta de segurança. Então ele mais atrapalha do que ajuda, bem da verdade. E aí é necessário fazer a retirada se o paciente ele estiver com este equipamento. O socorrista número 1 ele vai estabilizar a cervical, ok? Enquanto o socorrista número 2 vai fazer a retirada desse equipamento de proteção em movimentos de vai e vem, lentamente, ok? Aqui está um exemplo de um socorro com extração, né, do paciente, a extração veicular, que a gente chama, e um procedimento chamado retirada rápida. Então, o paciente é lateralizado e retirado na prancha pela equipe de socorro médico.